É muito legal o espírito da Chevrolet tá em todo lado nesse carro. O barulho do motor, o jeito de passar as marchas, o balanço do carro, tudo é muito Chevrolet. Impressionante a identidade que esses Opalas mais antigos conseguiram criar. E é tudo remete aos Chevrolets americanos mesmo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de interesse especial, veículos de coleção e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto tem o patrocínio da Localiza, da Mineral do Brasil e da Marvitec. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. E aproveitando o centenário da Chevrolet, as festividades dos centenários da General Motors do Brasil, a gente elegeu o segundo capítulo do livro para contar a história hoje. Vocês estão vendo que eu estou paramentado aqui com uma das marcas mais queridas dos brasileiros, que é a Chevrolet, né? E a gente vai contar a história desse carro que está na nossa garagem há mais de 40 anos. Uma história muito legal, uma história muito bacana de salvamento, de preservação da história de uma família, que é essa Caravan 1976 aqui. Então, antes da gente falar especificamente desse carro, como de costume, vamos falar da história do Opala. Falar do Opala é praticamente chover no molhado, uma história muito conhecida, mas é bom para o espectador se situar. Então, como todo mundo sabe, Opala é a junção do Opel Rekord de 1966 com a mecânica americana da mesma época, do Chevy Nova e do Chevelle e do Impala, né? Opel com Impala, deu Opala, que é o nome da pedra preciosa encontrada no Brasil. Foi um sucesso, principalmente porque ele ofereceu a opção econômica. Diferentemente da Ford, que veio com o Galaxy, com aquele espalhafato todo, e da Chrysler, que veio com o Dodgeão exclusivamente com a mecânica V8, a General Motors resolveu colocar 4 cilindros e 6 cilindros no Opala, dando uma opção econômica e uma opção de melhor desempenho, que era exatamente o que a classe média brasileira queria. O Opala vendeu em números redondos 1 milhão de unidades entre 1969 e 1992. Bom, mas por que, né, que a GM resolveu trazer o Opel Rekord, juntar com uma mecânica americana, né? Por que esse trabalho todo? Por que precisou desse artifício de engenharia, né? Eu acho que isso é que é interessante da gente comentar. Então, o monobloco do Opel Rekord, lançado em 1966, já estava ficando em desuso na Alemanha. Eles já estavam desenvolvendo o Opel Rekord D, que seria lançado na virada dos anos 70, e o ferramental estava prontinho, um carro de produção relativamente barata. Lembrando, para quem é menos familiarizado com a história do automóvel, que a Opel era a divisão alemã da GM Mundial. Para a GM não era interessante trazer o Chevy Nova ou o Chevelle, porque eram carros de produção mais cara, e isso só se justificaria com os volumes de produção dos Estados Unidos. Como o volume de produção no Brasil seria muito mais modesto, segundo os cálculos da GM, era muito melhor trazer uma carroceria de produção mais barata, e assim foi feito. Só que a mecânica do Opel Rekord não era adequada para o Brasil. O Opel Rekord C, a mecânica do Opel Rekord C, remete a uma época que os carros não eram globalizados. Então, os conceitos mecânicos eram desenvolvidos para se adequar à realidade e à topografia de cada país. Então a Itália, por exemplo, né, que tem regiões muito montanhosas, tem a topografia muito acidentada, os motores italianos são muito giradores, os câmbios italianos têm várias marchas e tudo para aproveitar ao máximo. A Alemanha, ao contrário da Itália, a Alemanha é praticamente toda uma planície. Tirando a Baviera, né, onde está ali a cidade de Munique e os Alpes da Baviera, o resto da Alemanha é uma planície. Então, o carro alemão, quem tem Mercedes dos anos 60 sabe muito bem o que eu estou falando, né? O carro alemão não precisa de torque, ele precisa de velocidade final. Como a Alemanha é uma planície, você consegue viajar em altas velocidades, 150, 160, já naquela época se viajava nessas velocidades, mas não precisava de arrancada, porque é tudo plano.
Então, o motor do Opel Rekord era inadequado para o Brasil porque ele tinha pouquíssimo torque. Embora, quando embalado, fosse um motor ótimo, o brasileiro não ia gostar da falta de torque do Opel Rekord. E aqui uma curiosidade, eu já tive a oportunidade de dirigir uma Opel Rekord Caravan do meu amigo Emerson Montalvão, na época, né? Ela tinha um motor 4 cilindros 1.9 e a definição do carro era um Opala com motor de Chevette. Era impressionante como que o carro parecia que você engatou uma segunda para arrancar. Né? Como que ele não tinha torque em baixa, e isso não seria bem visto pelos brasileiros, por isso que a GM do Brasil trouxe a mecânica americana para adaptar na carroceria europeia. Teve uma série de desafios, né? Não é o Opala nunca primou por ser um carro equilibrado, né? Por causa desse peso que tem na frente da mecânica americana, muito mais robusta do que a mecânica alemã, que originalmente foi dimensionada para esse projeto. Bom, então é isso, né? A história do Opel Rekord. Depois, evidentemente, o carro foi se modernizando, foi se tornando um carro excelente. Até o final dos anos 80 era um carro já bastante equilibrado em relação aos primeiros modelos de 1969. Então, o Opala foi lançado exclusivamente na carroceria 4 portas. Para a linha 1972 veio o coupé sem coluna, né, chamado hardtop, né, um Opala muito bonito, um desenho muito feliz do Opel Rekord, que foi trazido para o Brasil em 1972, e a perua Caravan só chegou para a linha 1975. Chegou no final de 1974 para a linha 1975. O lançamento da Caravan coincidiu com a primeira grande reestilização da linha Opala, uma reestilização que remete muito à frente do Chevelle de 1971, que foi assinada por Luther Steer. Foi o último trabalho do designer Luther Steer. Esse nome ficou muito obscuro na história do automóvel brasileiro, porque ao contrário da Ford, né, que tinha o Roberto Araújo, da Chrysler, que tinha o Celso Lamas, da Volkswagen, que tinha o Márcio Piancastelli, a GM sempre foi muito discreta com o seu designer, né, e esse nome ficou no ostracismo aí até que ele foi resgatado pelo nosso amigo Alexandre Badolato, quando ele pesquisou quem haveria desenhado a Veraneio, né? Carro tão bonito, tão icônico para o Brasil. Ninguém sabia quem tinha desenhado, ele foi atrás e tudo. E nós concluímos que o Luther Steer ficou à frente do design da GM desde o início dos anos 60. Ele veio para desenhar a Chevrolet Brasil, a Veraneio, e para americanizar a frente do primeiro Opala. A frente do primeiro Opala remete muito à frente do Chevy Nova de 1968. Até 1975, quando ele desaparece dos memorandos da GM. A gente presume ou que ele faleceu ou que ele voltou para os Estados Unidos. Então, como ele ficou até 1975 e esse desenho é do final de 1974, a gente presume que foi a última assinatura do Luther Steer, o último trabalho de design do Luther Steer na General Motors do Brasil. Essa frente acabou sendo a que marcou realmente a linha Opala dos anos 70, isso aqui era o sonho da classe média nos anos 70, né? E fez muito sucesso, né? Era um carro que servia tanto ao executivo quanto ao taxista, né? Era um carro muito versátil, muito robusto, com uma série de opções de acabamento, que eram a versão standard, a versão de luxo, a Commodoro e a esportiva SS. Curiosamente, a Caravan, quando lançada para a linha 1975, ela não acompanhava as versões do Opala. A Caravan foi lançada em versão única. Então toda Caravan até 1976 é só Caravan. Não tem Caravan de luxo, não tem Commodoro, não tem SS, tudo. Mas tinha uma lista enorme de opcionais, por isso que a gente vê tanta Caravan diferente dos anos 75 e 76. Para 1977 veio a Caravan de luxo, e para a linha 1978, a Caravan passou a acompanhar o Opala nas versões, né? Standard, de luxo, Commodoro e SS. Veio a perua Caravan SS, marcou muito na época, né? Uma propaganda que falava leve tudo na esportiva, né? Então era uma perua esportiva que tinha um espaço enorme, podia levar tudo dentro dela, e a frase de leve tudo na esportiva, que era um jargão dos anos 70, né?
Então, vamos falar especificamente dessa caravana, né, desse carro. Contar da história do Opala, vamos contar a história dessa unidade. Esse carro chegou na nossa garagem em 1982. Eu tinha então 5 anos de idade. Meu pai precisava de um carro maior, né? A família tinha crescido, 3 filhos pequenos e tudo, a gente só tinha um Fusquinha. E em 1982, então, ele comprou de um amigo dele essa caravana aqui. Ela já era então usada, era um carro bem usado, não era um carro muito conservado, mas ela foi ficando e foi o nosso carro de viajar durante os anos 80. A gente foi muito para Cabo Frio, fomos para Guarapari, né? As praias de Mineiro, né, que a gente ia nesse carro, quase sempre com sobrelotação. Levava primo, levava amigo, ia 6, 7, às vezes 8 pessoas dentro desse carro para a praia e era sempre uma festa, né? Quando esse carro chegou na minha casa, então eu tinha 5 anos de idade, acostumado com Fusca, eu tenho nítida na minha memória a lembrança da primeira vez que eu entrei nesse carro. Parecia que eu tinha entrado num iate, né? Parecia que eu tinha entrado num playground. O tamanho do carro para uma criança de 5 anos, né? Então, foi um carro muito querido, um carro que a gente realmente cresceu e tem muita história para contar. Esse carro acabou ficando lá em casa por uma série de coincidências, uma série de razões. Nos anos 90 chegaram outros carros, meu pai acabou comprando outros carros para uso, né? E esse carro não valia nada, né? Era um carro cujo valor de mercado era assim, era um salário mínimo, né? Ou talvez nem isso. Então ela foi ficando num canto da garagem lá do prédio onde meus pais moravam e sem uso. Ficou anos parada, sem ser ligada, sem ser movimentada, até que um dos meus irmãos, meu irmão do meio, Cláudio, entrou para a faculdade de odontologia da PUC. E aí, na falta de outro carro, ele começou a fazer odontologia na PUC nesse carro e era um ícone da PUC, né? Todo mundo sabia que meu irmão estava chegando porque num estacionamento dimensionado para caber Corsa, para caber Uno, para caber Palio, né? Aqueles carrinhos de universidade da época, meu irmão estacionava essa caravana aqui. Foi um ícone da faculdade de odontologia na PUC. Até hoje os colegas dele lembram dessa caravana, contam a história dessa caravana e tudo. Mas era um carro que já estava muito deteriorado, né? Assim que meu pai pôde, ele trocou esse carro para meu irmão. Meu irmão passou a andar num Escort e tudo, e a caravana ia para o limbo, né? Ela tinha sido batida, tinha sido mal consertada, estava toda com marca de lanternagem, e meu pai resolveu que ela ia para o ferro velho, não tinha mais lugar para ela. E eu pedi para meu pai, falei, não, vamos restaurar o carro, tal, né? Na época eu estava formando em medicina já estava começando a ganhar algum dinheirinho. E meu pai me deu o carro, então, na condição que eu não devolvesse. Ele falou, olha, eu estou te dando o carro, a única coisa que eu não quero é esse carro de volta. Pode fazer o que você quiser, se você quiser vender, quiser restaurar, quiser... Enfim, a gente empreendeu uma restauração nela, então, a partir de 2005, e, modéstia à parte, o trabalho ficou muito bom, né? Então, vocês estão vendo um carro com 20 anos de restauração. Essa pintura já tem 20 anos, né? Era um carro que tinha muito podre, caixa de ar, as caixas de roda traseira, tudo estava todo podre. E a gente, na época, né, em 2005, 20 anos atrás, a gente ainda achava muita peça nova, né? Esse paralama, então, a gente achou peça nova de estoque antigo, original da GM, essa porta original da GM, muita coisa foi muito bem feita e tá aí, né? 20 anos depois, um carro com aparência de showroom conditions, né? Uma das características que a gente resolveu preservar são esses pneus, né? Esses pneus são um jogo de 2015, salvo engano. Foi a última vez que eu achei esses pneus diagonais, comprei o jogo, obviamente, né? Para poder equipá-la. São pneus que não oferecem o mesmo conforto de um pneu moderno, a mesma segurança de um pneu radial, mas compõem muito um carro com uma restauração desse nível, né? Então, a gente brinca, né, que às vezes o cara restaura o carro todo, faz um trabalho brilhante, tudo, na hora de colocar o pneu, coloca um pneu radial, fica aquela impressão de que o carro está de black tie e de sapatênis, né? Então a gente preferiu colocar um pneu diagonal, um pneu de época, né? A medida dele é 6,4514
E quando a gente precisa viajar com o carro, a gente precisa usar, fazer um uso mais intenso do carro, a gente coloca um pneu radial, não tem problema nenhum, tem um outro conjunto de rodas aí, a gente coloca e preserva a aparência dela para exposições e para encontros onde ela vai rodar trajetos muito curtos. Então, é um carro que tem muita história comigo, muita história na minha família, e a gente fica muito feliz de estar cuidando dela aí nos últimos 40 anos, né? Vamos dar uma olhadinha na mecânica dela, que ela, obviamente, é um carro 4 cilindros, ela é o pé de boi do pé de boi do pé de boi da época, né? O carro mais standard possível. Então ela é um motor de 4 cilindros, carburação simples, ela não tem carpete interno e ela tem o câmbio em cima. O revestimento dos bancos é um corvinho plástico, ela está com um revestimento original ainda nos bancos, né? E a gente vai ter oportunidade de mostrar. Mas vamos começar pela mecânica, que é para a gente ver o que era a configuração standard de um Opala, né? O mesmo motor 4 cilindros, ele poderia ter a opção do carburador de corpo duplo, que dava 10 cavalos a mais. Esse aqui não, é um DFV de corpo simples. Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem o que eu estou falando. Então é isso aqui, né? Esse é o motor standard da linha Opala. Tem uma curiosidade sobre esse motor, que é o seguinte: era um motor muito trepidante. O projeto desse motor, a GM americana, ela pegou os 6 cilindros e tirou 2 cilindros. Então o motor de 6 cilindros era um motor suave, de funcionamento gostoso, tudo. Quando ela tirou 2 dos cilindros, ela desequilibrou o motor demais. Então o apelido dos primeiros Opalas 4 cilindros era tratorzinho, né? De tanto que o motor vibrava. Inclusive tem uma propaganda do Maverick que provoca o Opala nessa época, né? A propaganda é a seguinte: no Maverick quem vibra é você e não o carro, né? Numa alusão ao Opala de 4 cilindros. Então o que a GM fez? Era um motor de 153 polegadas cúbicas até 1973, esse motor era pintado de vermelho. A GM, para tentar dar uma minimizada nesse problema de trepidação, ela tirou um pouquinho do curso do cilindro e o motor passou a ter 151 polegadas cúbicas. Manteve a cilindrada em centímetros cúbicos, né, arredondando 2.500 centímetros cúbicos, mas de 153 polegadas cúbicas caiu para 151 polegadas cúbicas. E para diferenciar, para mostrar a novidade, a GM pintou esse motor de azul. Esse é o famoso motor azul da época, tido como um motor 4 cilindros excelente e tudo mais. Era por causa disso, era um motor que vibrava menos. Então, para alimentar esse motor, é um carburador DFV de corpo simples. Esse motor é um conceito bastante ortodoxo, né? Um motor com válvula no cabeçote, comando no bloco, não tem nenhuma sofisticação, mas é um motor extremamente durável, né? Um motor que praticamente não acaba, né? Esse carro já está com cerca de 400 mil quilômetros, né? Ele vai voltar, vai rodar o odômetro em breve, está marcando 99 mil quilômetros, ele vai virar o odômetro pela 4ª vez, 400 mil quilômetros, e o motor está aí esbanjando saúde. No mais é isso, né? Aqui no capô não tem muito o que ver. Tem um detalhe aqui, esse hidrovácuo aqui na época da restauração ele precisou ser trocado, a gente já não achava um hidrovácuo original, ele é do Opala um pouco mais novo, né? A gente que é detalhista, né, e tudo sabe que os Opalas até final dos anos 70 eram aquelas duas bocas, né, no hidrovácuo. Esse aí tem uma só pequenininha, mas não compromete a originalidade do carro, um item de segurança, né? A gente não pode brincar com freio. Então é isso aí, né? O aspecto do motor da Caravan é esse aí. Então vamos dar uma olhadinha no interior dela. O interior muito preservado dessa Caravan, né? Apesar dela ter sido muito usada, como é um material muito rústico, ele sobreviveu bem ao tempo. Esse revestimento aqui dos bancos ele é original, né? É um curvim com um aspecto muito plástico, né? E como eu falei mais para trás, é um carro que não tem carpete. Ele tem esse tapetão de borracha aqui, né?
e os tapetes de borracha normais por cima. O painel é muito simples, né? Mostra só combustível, temperatura, velocímetro e odômetro. Vocês veem aqui que tem um espaço para o relógio, né? Como é um carro standard, ele não tinha, não veio com esse acessório, que é o relógio de horas, mas ele veio com acessório de ventilação interna. Então, o carro que vinha assim, com pelo menos o mínimo, né? O desembaçador do vidro dianteiro. Esse rádio aqui, original Chevrolet, foi uma peça que a gente achou na época, não é o rádio que acompanhou essa caravana na nossa infância, mas por ocasião da restauração a gente preferiu deixar um rádio realmente de época, né? Esse rádio só pega AM e tudo mais. Bom, vamos dar uma olhadinha no porta-mala dela para a gente ver o que era o padrão de acabamento dos anos 70. Então isso aqui era como a Caravan era vista no showroom de uma concessionária. O porta-mala dela, por incrível que pareça, não tinha revestimento, não tinha sequer um tapete de borracha como equipamento de série. A gente pegou aqui essa Auto Sport, foi quando a Caravan foi eleita o carro do ano, né? A Auto Sport de março de 1976. E se a gente for colocar, ó, olha que coisa interessante. O acabamento exatamente igual ao da nossa Caravan. E o porta-mala sem revestimento. Olha que coisa, né? Claro que a gente mandou fazer um tapete para proteger essa pintura, né? Mas para fazer o filme a gente tirou para mostrar exatamente como que era a realidade do mercado na época, né? Aqui o manual do proprietário. Manual muito interessante, tem muita coisa ensinando mecânica nesses manuais, né? A gente olha o manual de carro hoje, a orientação é não abra e ligue para a concessionária, né? Esse aqui ensina a regular a válvula, ensina mecânica básica no manual. Bom, fechando aqui então, tem uma curiosidade. Como a gente falou, a Caravan foi lançada em 1974, no final de 1974 para a linha 1975. E existe um jeito da gente diferenciar a Caravan 1975 da Caravan 1976. Embora elas sejam idênticas, a partir de 1976, a GM não colocava mais estanho nas emendas de solda. Então, se vocês virem isso aqui, ó, isso aqui é a emenda do paralama com a tampa traseira, né, com a chapa traseira. Essa emenda aqui, ela é preenchida com estanho na linha 75, não só da Caravan, né, mas também dos Opalas, das Veraneios, e a partir de 1976 ela fica exposta. Não tinha friso na vigia traseira, provavelmente não ficou pronto, o fornecedor não forneceu o friso, e todas as outras janelas têm o friso de metal. Caravan, né? Por que chama Caravan? Caravan não é uma exclusividade da GM do Brasil. Tinha o Opel Rekord Caravan, tem outros carros aí que são chamados de Caravan. É um jeito de designar as peruas, né? As Station Wagons, principalmente na Alemanha, e é uma contração, né, de Car and Van. Então, carro e van vira Caravan, né? Ela tem características tanto de automóvel quanto de uma van utilitária. Principalmente quando a gente vê o tamanho desse porta-mala, né? Vamos fazer uma coisa aqui para vocês verem como que ela é um utilitário mesmo, né? A gente vai dobrar o banco aqui e vocês vão ver como que ela se transforma praticamente numa picape. É uma operação relativamente fácil de fazer, então a gente faz para poder mostrar para vocês o tamanho que pode ficar esse porta-mala aqui. E aí, a gente tem praticamente uma picape. Bastante espaço aí para levar uma pequena mudança. Então, o nome Caravan está mais do que justificado. E aí a gente entende por que a Caravan fez tanto sucesso como ambulância, né? Essa aí é uma Branco Everest, é a cor das ambulâncias Caravan, que a Chevrolet mandava para as encarroçadoras adaptarem para esse serviço. Então é isso, vamos dar uma volta nessa Caravan, que é um exemplo
do Chevrolet mais querido do Brasil. Vamos dar uma volta nesse representante do que era o sonho da classe média nos anos 70. Então era assim que as famílias viajavam nos anos 70, né? A gente tem o bench seat, né? Que é esse banco que cabe 3 passageiros e o câmbio em cima, né? Os americanos chamam de three on three, né? 3 na árvore, que a gente chama aqui no Brasil de câmbio no pescoço. Eram só 3 marchas, né? Aqui eu tô passando a segunda, primeira, segunda, terceira e ré. E como o motor tem muito torque, 3 marchas são suficientes. É muito curioso, porque quando a GM lançou o Opala de 4 marchas, ela colocou uma segunda e uma terceira, mas a quarta é o equivalente à terceira do 3 marchas. Então tinha uma ilusão de que o carro ficava mais longo, né? Mas era só ilusão. A terceira direta era rigorosamente a mesma da quarta direta dos Opalas 4 marchas. Esses carros de 4 cilindros, eles têm uma tocada muito tranquila, né? O motor tem muito torque, mesmo sendo 2,5 litros, né? E ele tem pouca velocidade final, mas é um carro muito agradável de você andar na cidade, trocando essas marchas na coluna. E não tem dificuldade nenhuma depois que a gente acostuma, né? Muita gente fala, poxa, eu não sei dirigir carro de câmbio na coluna e tudo. Não tem dificuldade nenhuma, é só questão de costume. Então vocês vejam aí, né? Rapidinho ela já pede segunda. A segunda dela é muito longa. A gente pode ficar no trânsito praticamente só de segunda e terceira. Como carro de coleção, a gente fez uma coisa muito legal com essa caravana, que foi o Ride da Liberdade. Foi um rally que o Clube de Veículos Antigos organizou. Foi no final de 2020, né? Parecia que a pandemia já estava acabando. Teve uma liberação de circulação e de convivência. A gente organizou um rally que a gente chamou de Rally da Liberdade, ou Ride da Liberdade, né? Depois a pandemia apertou de novo, foi uma janelinha que a gente teve para fazer esse rally. E eu e o meu menino mais novo, a gente fez esse rally com essa caravana, né? Foi a única vez que essa caravana participou de um rally. E, para surpresa de todos, nós chegamos em terceiro lugar geral. Meu menino tinha 9 anos na época, navegou direitinho e surpreendeu todo mundo com esse terceiro lugar. Um rally que teve 35 a 38 inscritos. Então foi uma experiência muito legal para ele e marcou a carreira dessa caravana. É muito legal o espírito da Chevrolet, tá em todo lado nesse carro. O barulho do motor, o jeito de passar as marchas, o balanço do carro, tudo é muito Chevrolet, né? Impressionante a identidade que esses Opalas mais antigos conseguiram criar. E tudo remete aos Chevrolets americanos mesmo, né? Apesar de ser um projeto Opel, o balanço, o jeito de tocar o carro é muito Chevrolet americano, desde os Bel Air, passando pelos Impalas e chegando nos Chevys dos anos 70. Isso tudo é muito legal. Enquanto vocês me acompanham aí nessa caravana branca, 4 cilindros, câmbio em cima, me divertindo aqui pelas estradas, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você aluga seu carro pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão e já sai dirigindo o carro que você reservou. Então esse foi o 6º episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando. Uma honra mostrar para vocês mais um carro da minha pequena coleção. Um abraço a todos e até a próxima.